Tropas canadenses se preparam para defender o país enquanto helicópteros e tanques estão prontos, mas não enfrentam qualquer invasor, e sim os Estados Unidos da América. Veja como o Canadá pretende se defender de um ataque americano. Canadá e Estados Unidos sempre foram aliados, mas a relação entre eles já não é tão forte como antes. A ideia de uma invasão americana passou de impossível para um cenário improvável, mas possível. O Canadá precisa se preparar para isso, mas enfrenta dois grandes desafios quase intransponíveis. O primeiro é a fronteira entre Canadá e Estados Unidos, a mais longa do mundo. Dividida em duas seções, a primeira seção, com quase 2.400 quilômetros, separa as regiões ocidentais do Canadá e Yukon e Colômbia Britânica, do estado americano do Alasca. A segunda seção, ainda mais longa, percorre quase 6.400 quilômetros, separando o Canadá dos Estados Unidos continentais. A maior parte dos 40 milhões de canadenses mora perto da fronteira, onde estão as principais cidades do país. Isso inclui a capital, Ottawa, assim como Toronto, Montreal, Quebec, Vancouver, Calgary e Winnipeg. Defender uma fronteira tão longa e populosa é um enorme desafio. Os Estados Unidos poderiam atacar qualquer ponto, já que o Canadá não tem pessoal suficiente para proteger toda a fronteira. Assim, dependeria de inteligência para identificar onde e quando um ataque americano ocorreria e concentrar recursos ali. Isso nos leva ao segundo desafio, a grande diferença de poder militar. No ranking militar da Global Firepower para 2026, os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar, uma posição que mantém sem contestação. Ano após ano, eles investem mais em suas forças armadas do que qualquer outro país, elevando o orçamento de defesa para manter-se como a potência mais forte do mundo. Os Estados Unidos têm um dos maiores exércitos do mundo, com mais de 1,3 milhão de militares na ativa e quase 800 mil na reserva. Os Estados Unidos têm algumas das forças terrestres mais poderosas, com milhares de tanques e centenas de milhares de veículos blindados prontos para ação. Sua força aérea é igualmente impressionante, com helicópteros, caças, bombardeiros e diversas aeronaves prontas para dominar o céu sobre o mar. É praticamente imbatível, com 11 porta-aviões, mais de 80 destroyers, dezenas de submarinos e inúmeras outras embarcações para completar o quadro. Os Estados Unidos possuem soldados altamente treinados e experientes em operações militares globais. A América também é uma das 9 potências nucleares do mundo, com um arsenal de mais de 5.000 ogivas. Por quase todos os critérios relevantes, as Forças Armadas do Canadá estão longe disso. Mesmo sendo enorme, o segundo maior país do mundo, com mais de 3,8 milhões de milhas quadradas, suas forças armadas ocupam apenas a 28ª posição. No cenário global, isso está atrás de países menores como Tailândia e Vietnã, e no mesmo nível de Singapura, Grécia e Coreia do Norte. Para um país desse tamanho, o exército do Canadá é pequeno, com cerca de 63.500 soldados ativos e mais 23 mil na reserva. As Forças Armadas do Canadá não possuem o equipamento avançado, força e profundidade dos Estados Unidos. O Canadá possui algumas forças terrestres com menos de 100 tanques e cerca de 21.800 veículos blindados, uma fração do que os Estados Unidos têm. A Força Aérea do Canadá tem uma boa variedade de aviões, como os FA-18 CP-140 Auroras e C-130, mas não chega nem perto dos Estados Unidos em quantidade ou poder de fogo. No mar, a situação é a mesma. Só 67 navios principais, poucos submarinos, fragatas e barcos de patrulha para proteger a costa. A comparação mostra que as Forças Armadas dos Estados Unidos são muito superiores às do Canadá, e um confronto direto provavelmente resultaria em vitória americana. Porém, a guerra nunca é tão simples. A história mostra que não é só uma questão de ter mais ou maiores forças. Países menores podem causar problemas com táticas inteligentes, atrasar ou infligir danos, mesmo contra oponentes mais fortes. E é nisso que o plano do Canadá basicamente se resume. Antes da invasão, o Canadá usaria seus acordos de compartilhamento de inteligência com aliados globais. Sistemas de vigilância avançados detectariam sinais suspeitos na fronteira. Como os Estados Unidos precisariam reunir grande força para atacar rapidamente o Canadá, Ottawa logo perceberia essa movimentação. E é aí que o período pré-invasão se torna crucial. Os comandantes do Canadá precisariam reforçar defesas, convocar reservistas, mobilizar patrulheiros e intensificar a vigilância nas áreas remotas da fronteira. O Canadá acionaria equipes de comando cibernético para reforçar defesas dos sistemas do governo, bancos e redes internacionais. A comunicação pública seria calma e equilibrada para evitar pânico.
Nos bastidores, diplomatas trabalhariam intensamente, contatando aliados como Reino Unido, França, Japão e Austrália, preparando respostas rápidas, intervenções e opções diplomáticas. Se a situação piorar, o Canadá poderia se preparar para o que vier, antes de qualquer tiro ou soldado americano em seu território. Os comandantes seguiriam monitorando a situação, enviando tropas armadas para pontos estratégicos na fronteira e usando sistemas de vigilância e inteligência do Canadá. Os Estados Unidos teriam dificuldade em lançar ataques surpresa, confiando mais na força numérica e militar para vencer o oponente. As forças dos Estados Unidos provavelmente começariam a se concentrar no interior e a avançar em direção à fronteira, provavelmente focando em grandes centros populacionais e políticos como Toronto e Ottawa. O objetivo seria claro: controlar rapidamente as principais infraestruturas, romper as defesas do Canadá e pressionar sua liderança para forçar uma rendição rápida. Mesmo assim, a maioria dos canadenses provavelmente não escolheria a rendição. As forças armadas buscariam lutar seriamente para mostrar aos Estados Unidos que não vão se render ou aceitar a derrota. O país saberia da grande desvantagem, mas o Canadá teria cartas na manga contra seu inimigo. Os objetivos não girariam em torno da vitória, mas sim em atrasar e atrapalhar ao máximo a força invasora. Com poucos recursos, o Canadá buscaria causar o máximo de dano e aproveitar o fator casa para ganhar tempo. O objetivo a longo prazo era buscar ajuda dos aliados e tentar negociar o fim da guerra antes que os Estados Unidos tomassem muito território. Dessa forma, o Canadá se inspiraria em países como a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia. A Ucrânia sabia desde o início que não tinha força militar, efetivo ou recursos para enfrentar o exército do Kremlin de igual para igual. Concentrou-se sempre em atrasar e atrapalhar a máquina de guerra russa, usando todas as vantagens disponíveis e contando com o apoio de aliados europeus e de outros lugares. O Canadá teria que fazer o mesmo aqui. O Canadá teria que aceitar perdas inevitáveis. Enquanto as forças americanas cruzassem a fronteira e ocupassem cidades, o Canadá sabia que não salvaria todas, mas tentaria retardar ao máximo o avanço. As 24 horas iniciais seriam fundamentais. Se uma força de invasão americana chegasse à fronteira do Canadá, o governo canadense teria que declarar estado de emergência nacional, o parlamento concederia poderes emergenciais e ativaria planos de continuidade. A postura militar do Canadá mudaria da paz para a defesa, com as forças distribuídas por pontos estratégicos na fronteira, em vez de concentradas em poucos locais-chave. O Canadá provavelmente os distribuiria em pequenos grupos, contando com voluntários e reservistas sempre que possível. Mesmo sem haver conscrição, o chefe do Estado-Maior da Defesa, General Jean Carignan, ainda tem planos para criar uma força de reserva de 40 mil voluntários. Isso daria ao país um exército bem maior para recorrer quando a invasão começar. Apesar de nem todas essas tropas terem grande treinamento ou experiência, estariam dispostas a arriscar a vida e defender o país. Pesquisas recentes indicam que 72% dos canadenses estão dispostos a agir para defender seu país. Cerca de 26% estão dispostos a se voluntariar para a defesa civil, 13% para o serviço militar e cerca de 15%, quase 5 milhões de adultos, participariam até de resistência violenta. Embora o exército do Canadá pareça pequeno, o país possui uma força maior do que aparenta, com pessoas de diversas idades e origens prontas para servir. Como vimos na Ucrânia e em outros lugares, milícias civis voluntárias podem atrasar e dificultar forças inimigas, mesmo superiores e mais organizadas. O Canadá ficaria grato por cada pessoa apta e disposta a lutar. Os diversos grupos receberiam rapidamente suas ordens e objetivos. Simultaneamente, o governo iniciaria planos de evacuação, retirando o máximo de pessoas das grandes cidades e possivelmente até do país, buscando refúgio em nações aliadas. Durante a guerra, forças aéreas e navais seriam afastadas de alvos óbvios. A estratégia do Canadá de dispersar tropas e recursos prepararia o terreno para futuras batalhas. Ao causar danos iniciais, o Canadá mostraria intenção de lutar. Depois dos ataques, as forças canadenses recuariam para posições seguras, com cobertura aérea de artilharia, mísseis, drones, bombardeiros e caças americanos. Ficar muito tempo em um lugar seria perigoso. A melhor chance do Canadá de desacelerar a guerra e atrasar o avanço dos Estados Unidos seria apostar na insurgência, em táticas e guerra não convencional, núcleo de sua estratégia. Os Estados Unidos poderiam controlar as posições estratégicas do Canadá em poucos dias, ou até uma semana. O Canadá deveria se inspirar em conflitos históricos onde forças menores resistiram a invasores maiores,
não se limitando ao caso da Ucrânia contra a Rússia. O planejamento militar do Canadá até agora seguiu um modelo bem diferente. Um inspirado pelos mujahidin afegãos durante a Guerra Soviético-Afegã de 1979 a 1989. Naquela época, rebeldes afegãos enfrentavam a invasão do Exército Vermelho Soviético, apoiado pelo exército afegão. Apesar da desvantagem numérica e de armamento, eles resistiram em pequenos grupos, usando táticas de ataque e fuga, sabotagem e emboscadas para desgastar o inimigo. O Canadá teria que fazer o mesmo. Não iria querer enfrentar as forças dos Estados Unidos em confrontos de grande escala. Os tanques, blindados e o apoio aéreo dos americanos seriam simplesmente fortes demais para serem derrotados. As tropas e combatentes canadenses usariam o conhecimento do terreno e das condições locais para realizar ataques pequenos e cronometrados, surpreendendo o inimigo. Tudo se concentraria em uma guerra assimétrica para atrasar o inimigo. As unidades do Canadá poderiam se abrigar ao norte, em regiões acidentadas e florestadas, e fazer ataques de guerrilha a linhas de suprimento e pontos estratégicos dos americanos. Eles também poderiam armar armadilhas ou até preparar dispositivos explosivos improvisados, ou IEDs, para usar em emboscadas contra o inimigo. Os Rangers canadenses seriam especialmente importantes nesse contexto. A Força de Reserva Especial reúne milhares de profissionais treinados e experientes em vigilância remota e operações em áreas selvagens. Os Rangers podem atuar como batedores ou líderes locais, guiando grupos e coordenando ataques para maximizar o sucesso das operações. As forças especiais canadenses seriam essenciais, principalmente para coordenar ataques importantes contra centros de comunicação e rotas de suprimento dos Estados Unidos, mantendo as baixas. Eles poderiam atacar infraestruturas-chave, como pontes e linhas férreas, dificultando o deslocamento e a movimentação de tropas, veículos e suprimentos dos Estados Unidos. O Canadá também poderia adotar drones, como faz a Ucrânia, para atacar o inimigo. Isso seria essencial para eliminar ativos valiosos dos Estados Unidos, como tanques M100 e 82 Abrams e veículos Bradley, com ataques precisos. Mesmo que os Estados Unidos reagissem, a quantidade de grupos espalhados pelo Canadá exigiria grande esforço para capturá-los todos. E tudo isso jogaria a favor do Canadá, porque, mais uma vez, o objetivo aqui não seria vencer militarmente, mas simplesmente manter as defesas do Canadá viáveis pelo maior tempo possível, enquanto inflige o máximo de dano aos ocupantes. No final das contas, a diplomacia seria o melhor e, na verdade, o único caminho do Canadá para acabar com a guerra o mais rápido possível e alcançar algum tipo de cessar-fogo com os Estados Unidos. Enquanto os esforços de evacuação continuavam por corredores seguros estabelecidos e para fora do país, o Canadá teria que contar fortemente com seus aliados para fornecer ajuda humanitária para aqueles que ficaram para trás. Enquanto isso, os serviços de emergência do país enfrentariam grande pressão para fornecer comida, água e abrigo seguro aos civis no conflito. Como membro da OTAN, o Canadá teria que considerar acionar o artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, o que exige apoio político, material e militar dos demais membros. O problema desse plano é que os Estados Unidos são membros fundadores da OTAN, e o artigo 5 se refere a ataques externos, não de membros. Isso levaria a OTAN a território desconhecido. Os Estados-membros teriam que descobrir como responder a uma situação em que a aliança está, efetivamente, se voltando contra si mesma e minando os próprios princípios sobre os quais foi construída. Nessa situação, outros membros da OTAN, como o Reino Unido e França, sofreriam grande pressão para responder diplomática, política ou até militarmente. As discussões provavelmente se concentrariam em como levar o conflito a um cessar-fogo rapidamente e como evitar que a aliança se fragmente. Qualquer invasão desse tipo minaria os próprios princípios sobre os quais a OTAN foi fundada. Os impactos políticos e militares podem ir além da América do Norte, ameaçando a segurança global e obrigando países a escolher lados. Embora o Canadá não pudesse impedir uma invasão dos Estados Unidos de imediato, o custo para Washington poderia ser maior do que o esperado. O Canadá sofreria grandes perdas, mas ainda poderia tirar o máximo proveito de suas vantagens limitadas para revidar. Tudo isso enquanto se agarraria à esperança de um cessar-fogo negociado ou de uma retirada. Seus objetivos seriam proteger civis, manter a soberania e obter apoio internacional. Se agisse com estratégia, poderia atingir os 3 objetivos em diferentes níveis, dificultando cada vez mais a posição dos Estados Unidos com o prolongamento do conflito. Veja agora, e se o Canadá fosse o 51º estado, ou assista a este vídeo.